Por que que ele fala aquela expressão que sem mim você não consegue viver, né? Porque quem vive com Deus, todo tempo, ele está vivendo em harmonia, está vivendo em paz, está vivendo tranquilo, está vivendo alegre. Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês, bem razoável. Será que Deus parece um tirano? O que é que você me diz aí? É uma expressão muito forte, eu sei, mas é bom trazer isso para a gente poder aí raciocinar. Por que que ele fala aquela expressão que sem mim você não consegue viver, né? Porque quem vive com Deus, todo tempo, ele está vivendo em harmonia, está vivendo em paz, está vivendo tranquilo, está vivendo alegre. Aí a gente acaba até se perguntando, né? Mas por que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo de hoje, no mundo atuais? Aí a gente acaba até culpando, falando bem assim, se Deus é tão bom mesmo, por que é que ele deixa isso acontecer? Por que é que essas coisas ruins acontecem? Que Deus não é bom? Não é isso? Mas se a gente for parar para pensar, é Deus que está fazendo com que aconteça isso, ou é a nossa própria escolha que a gente escolheu viver sem Deus? Por incrível que pareça, o ser humano vivendo sem Deus, realmente ele é inseparável de Deus, porque se ele vive sem Deus, ele faz tudo de ruim, não tem jeito. E se ele vive com harmonia a Deus, se ele vive seguindo o exemplo de Cristo, o ser humano começa a mudar, o ser humano começa a pensar em coisas boas, e ele pensando em coisas boas, ele vai passar a tratar o mundo melhor, não é isso? Aí quando ele está sem Deus, quando ele acaba deixando Deus de lado e seguindo as suas próprias vontades, aí acontece o que está acontecendo hoje em dia, né, gente? Aí tá acontecendo todo tipo de desgraça e a gente acaba aí colocando a culpa de Deus. Se a gente for parar para pensar, cara, é certo isso? Deus é tão ruim assim? Ele é misericordioso. Isso é um fato. Nós já sabemos disso aí, tá conforme toda a natureza que ele faz, tá aí à vista da gente, não é isso? Mas a gente dizer pra gente, se Deus é tão bom, por que ele deixa essas coisas ruins acontecer? Geralmente a gente tem que olhar para dentro da gente e perguntar, peraí, as coisas estão acontecendo por causa da gente que está sem Deus. Então essa é a resposta que a gente tem que ter e essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, não é isso? E é como se a gente tivesse uma escolha a seguir, né? É igual aquela cápsula lá que rolou lá em Matrix lá sobre a pílula azul e a pílula vermelha do que você escolhe. Mas uma pergunta que fica é: se a gente está com Deus, tudo de bom acontece. Mas se a gente está sem Deus, tudo de ruim acontece. Pode parar para analisar e ver esse assunto na sua vida, que é para você tentar entender. Quando você começa a seguir as vontades de Cristo, as vontades de Deus, tudo em sua vida começa a mudar. Infelizmente você sofre um pouco, você vai sofrer um pouco bastante, porque para sair esse vício que está grudado na gente, você acaba sofrendo mesmo. Entendeu? Mas a partir do momento que você começa a mudar até a sua própria vida, até a sua própria pele, seu próprio corpo, começa a ter uma transparência e você se torna uma nova criatura. Olha o quão interessante é esse tipo de raciocínio aí na vida da gente, né, cara? Eu tô falando que Deus é bonzinho não, cara, porque ele é misericordioso. A única coisa que eu quero dizer, cara, é que realmente você sem ele, você não consegue viver, não. Você não consegue, pare para analisar aí o que ele está dizendo para você, ó, tem aqui as bênçãos, ele te dá uma escolha para você, ó, tem aqui as bênçãos e tem aqui as maldições. O que você escolhe? Por incrível que pareça, o ser humano começa a escolher aí as maldições na vida dele. E qual que é as maldições na vida da gente? Pode olhar, por exemplo, quando ele pede para você não beber e você vai lá e bebe, é por que ele pede isso?
Porque quando você bêbado, você não tem o controle de si mesmo. Você acaba fazendo as coisas que depois, no outro dia, quando passar a ressaca, você vai estar até lembrando e você vai estar até pensando, cara, como que eu fiz aquilo dali? Por que que eu fiz? Eu não tenho o costume disso. Então, é porque disso aí. Quando Deus pede para você não estar fumando demais, você não fumar, é porque você acaba se matando por dentro. O seu organismo acaba ficando ruim por dentro. Entendeu? Daqui a pouco você vai virar um zumbi aí, sem mais nem menos, porque de tanto você tá se matando por dentro. A sua aparência tá ótima, mas por dentro tá só o cangaço mesmo. Então é N coisas aí que Deus quer mostrar para nós, o sentimento de ele falar, cara, sem Deus você não vive.